Ontem, Liverpool e Crystal Palace ficaram no empate em 2-2 pela Community Shield. Hugo Ekitike abriu o placar com assistência de Florian Wirtz logo aos 4 minutos. Depois, aos 17, Mateta empatou de pênalti e ainda no primeiro tempo, Frimpong colocou os Reds mais uma vez na frente com um belo gol por cobertura. No segundo tempo, Ismail Assar empatou e esse placar levou o jogo para as penalidades, onde brilhou o nome do goleiro Dean Henderson, que defendeu as cobranças de Alexis McAllister e também de Elliott. Fora isso, ainda teve o Mohamed Salah isolando a bola por cima do gol. Portanto, o Palace venceu por 3-2 e assim conquistou pela primeira vez a Community Shield. Liverpool foi um dos times europeus que mais investiu em reforços, portanto, após perder o título ontem, Arne Slot foi questionado se sente mais pressionado nesta temporada por conta de ter um time mais caro, e ele respondeu o seguinte: somos o Liverpool e a pressão sempre está aí, isso não tem nada a ver com a contratação de jogadores, nós contratamos, mas também perdemos jogadores, a pressão sempre existe, não tem nada a ver com as contratações. Meus amigos, o Palace campeão da Community Shield e mais uma vez o nome do Dean Henderson brilhando. Já falei uma vez e vou falar de novo. O Manchester United errou muito em perder esse goleiro, em acabar negociando ele, tá? O Dean Henderson sempre mostrou aí que podia ser um dos melhores goleiros, principalmente ali do campeonato inglês. E o Manchester vem lutando, né, contra o Onana, quer contratar um novo goleiro e tudo mais. Eu sinto que eles deviam ter apostado um pouco mais e confiado no Dean Henderson, que tá se mostrando mais uma vez um belo goleiro, tá bom? Crystal Palace campeão, e depois do jogo o Virgil van Dijk em entrevista pediu para que o Liverpool contrate mais um atacante de área, principalmente porque eles perderam o Darwin Núñez, que já foi anunciado pelo Al Hilal e inclusive já marcou gol na sua estreia lá em amistoso, tá? A torcida dos Reds entendeu essa fala do Van Dijk como um último pedido para a diretoria para que faça um esforço pelo Alexander Isak, e vamos ver como é que vai terminar toda essa história. O Liverpool ainda está interessado no sueco e pode ser que ele venha ainda nessa janela, tá? Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Bora ver como é que foram os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro. Vou te falar sobre Savinho, que deve ir embora do Manchester City, ex-Corinthians, tá vindo para o Palmeiras. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Enfim, o Sport conseguiu vencer a sua primeira partida nesse Brasileirão e a vítima foi o Grêmio, que perdeu ontem em casa por 1-0. Só para você ter uma noção, a equipe de Recife estava há 141 dias e 19 jogos sem conseguir um único triunfo. Vasco e Atlético Mineiro ficaram no empate em 1-1 lá em São Januário. Inclusive, nesse jogo aconteceu o gol mais rápido desse Brasileirão e foi marcado por Gabriel Menino apenas aos 38 segundos do primeiro tempo. Lá no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Ceará de virada por 2-1, com gols de Flaco Lopes e Vitor Roque. O Ceará até chegou a empatar a partida, porém o gol foi anulado por impedimento milimétrico, e essa anulação foi bastante polêmica, igual aquela que aconteceu no primeiro jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Inclusive, né, o técnico Abel Ferreira mais uma vez voltou a falar do VAR, já tinha falado após aquele jogo do Corinthians, né, e ontem falou de novo, dizendo que o Ceará realmente pode até contestar esse lance, né, junto à CBF, e mais uma vez reclamando da precariedade do VAR no nosso Brasileirão. O Santos visitou o Cruzeiro lá em Minas e venceu por 2-1, com gols de Guilherme e Cabadeiro. Um dos lances mais icônicos dessa partida foi quando o Neymar entortou Fabrício Bruno na área e a torcida foi à loucura. O Cruzeiro ficou maluco ontem com a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, e Cássio, ao fim da partida, era um dos jogadores
mais irritados. Inclusive, ele falou o seguinte em entrevista: "Hoje nós jogamos contra 12, o árbitro e mais o time do Santos. Jogar contra 12 é difícil. Wilton Pereira Sampaio é um dos melhores árbitros do Brasil, mas hoje ele brincou com tudo possível. E outra, será que a gente tá preparado para ter um craque como Neymar jogando aqui no Brasil? O árbitro tem medo de marcar as coisas, mas o Wilton foi irreconhecível hoje pela qualidade que ele tem. O nível que ele apitou hoje foi muito baixo." Inclusive, o Cruzeiro ficou tão pistola com a arbitragem que estuda apresentar até amanhã uma reclamação formal à CBF pela atuação de Wilton. Os mineiros questionam muito o gol anulado de Caio Jorge e também várias outras decisões que foram feitas pela arbitragem. Para completar sobre a Raposa, ontem Leonardo Jardim foi questionado por que ele deu poucos minutos a Gabigol e a resposta do técnico foi a seguinte: "Quando jogaram juntos, Matheus Pereira, Caio e Gabriel, levamos 3 gols e fizemos 1. Isso explica." Agora, rapidão, queria te pedir aquela moralzinha, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Carlos Miguel, ex-Corinthians, está muito perto de ser anunciado justamente pelo maior rival do clube, o Palmeiras. E isso é porque as partes já têm um princípio de acordo. O jogador estava fora dos planos do Nottingham Forest e já havia manifestado o desejo de ir para um clube onde pudesse atuar com mais frequência, portanto gostou bastante da proposta do Alviverde. O portal All Sport informou que o clube paulista tem um acordo para comprá-lo por 4 milhões de euros ou 25 milhões de reais na cotação atual. Fora isso, ele ainda poderá render mais uma grana em bônus ao longo dos 5 anos de contrato que vai assinar. O goleiro de 2 metros de altura agora está aguardando a liberação para viajar ao Brasil e isso daí já deve acontecer no começo desta semana. Assim que o Carlos Miguel chegar, vai passar pelos exames médicos e quando for aprovado, já será anunciado oficialmente pelo Palmeiras. Carlos Miguel já deixou a torcida do Corinthians muito brava, quando foi embora do clube, e agora a torcida ficou mais pistola ainda com essa notícia que bombou ontem nas redes sociais. Muita gente não quer ver ele vestindo agora a camisa do Palmeiras. O goleiro Ter Stegen finalmente fez as pazes com o Barcelona e a situação tensa entre as partes não existe mais, para a alegria da torcida. Inclusive, ele assinou o relatório médico que vai ajudar o clube a abrir espaço na folha salarial por conta da sua lesão. Ontem tivemos o troféu Juan Gamper lá no estádio Johan Cruyff e antes da partida contra o Como, os catalães apresentaram oficialmente seu elenco para a temporada com os novos contratados. E o capitão Ter Stegen aproveitou esse momento para dar um recado à torcida dizendo o seguinte: "Creio que foi importante solucionar esse tema entre mim e o clube. Agora é a hora de olhar para frente. Quero dar meu apoio e as boas-vindas aos novos reforços. Com eles teremos um time ainda mais forte." No campo, o Barcelona atropelou o Como, vencendo por 5-0, e assim foram os campeões do troféu Juan Gamper. Fermín Lopes marcou 2 gols, Lamine Yamal também marcou 2 e Rafinha marcou outro. Sérgio Roberto, que jogou no Barcelona por 14 anos, tem uma história grande lá no Barcelona, se transferiu para o Como no ano passado e ontem ele jogou, Quando foi substituído no segundo tempo, a torcida catalã aproveitou para homenageá-lo, o aplaudindo bastante. O Tottenham segue no mercado em busca de um reforço para as pontas do ataque e agora o mais novo alvo é Savinho do Manchester City. Inclusive, o nome do brasileiro foi indicado pelo técnico Thomas Frank, que acredita que Savinho é o reforço ideal neste momento. O jornalista Matteo Moretto informou que as negociações com o City já começaram ontem e a resposta foi bastante positiva, tanto do clube quanto do jogador, que já topou a transferência. Hoje pela manhã, Fabrício Romano confirmou que uma proposta inicial de 50 milhões de euros já foi feita, porém o time de Guardiola recusou e avisou que quer mais grana para liberar Savinho. As negociações seguem a todo vapor e os Spurs já preparam uma nova proposta. A ideia é fechar o negócio antes da estreia do Tottenham pela Premier League, que acontece no próximo sábado. Lembrando a vocês que na última temporada, Savinho começou sendo bastante utilizado pelo técnico Guardiola, mas ao longo da temporada ele
ele acabou perdendo seu espaço e por isso acredita que uma mudança seria bem benéfica para ele. O Savinho já topou a transferência para o Tottenham, isso daí já foi confirmado pelo Matteo Moretto, pelo Fabrizio Romano e vários outros grandes jornalistas do futebol europeu. O que falta agora realmente é o acordo entre os clubes. Apesar do Savinho ter topado a transferência, ele não vai forçar uma saída e tá só aguardando, né, o acordo entre os times para poder fazer os exames médicos, mas ele quer sim a mudança para o Tottenham. O Guardiola não deve travar a negociação, pois ele não tem um histórico, né, de impedir jogadores que querem deixar o clube. Então só tá faltando realmente o Tottenham aumentar um pouquinho a proposta e vai conseguir trazer o Savinho. E aí, você acha que vai ser boa essa mudança para o jogador? Trocar o City pelo Tottenham? Será que ele vai ter mais minutos? Comenta aí, tá bom? Esse foi o vídeo desta segunda-feira, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.